Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos trabalham para chegar a um acordo de livre comércio com o Brasil. Secretário de Comércio dos Estados Unidos visita o Brasil e quer reforçar a relação comercial e econômica entre os dois países. Peste suína na China pode reduzir em 25% produção de carne suína no maior produtor mundial. Lei aprovada em Mato Grosso aumenta a carga tributária para os produtores rurais. Embarques de produtos lácteos brasileiros para a China devem começar em agosto. Produtores e agroindústrias já se preparam para atender a demanda. A expectativa é aumentar a produção com mais funcionários nos próximos meses. O setor está otimista, já que com a abertura de mercado, o país deve exportar 4,5 milhões de dólares para a China, equivalente a 17 milhões de reais. E ainda, governo e caminhoneiros voltam a se reunir em busca de acordo coletivo para o piso do frete. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. Os Estados Unidos querem ampliar as relações comerciais com o Brasil. Foi o que afirmou nesta terça-feira o presidente Donald Trump ao mencionar um possível acordo de livre comércio. Em visita ao Brasil, o secretário de Comércio dos Estados Unidos disse que existe um estreitamento entre os países e que ambos vêm trabalhando para melhorar as relações comerciais. Mas, na opinião do governo americano, o Brasil precisa garantir que nenhum termo do acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia seja prejudicial às futuras relações. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, participou de um evento em comemoração aos 100 anos da AmCham, a Câmara Americana de Comércio. Ele recebeu da entidade um documento com 10 propostas que visam ampliar a parceria econômica entre Brasil e Estados Unidos. Entre elas estão a conclusão de um acordo de livre comércio e o ingresso do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ross disse que o estreitamento dos laços comerciais e econômicos com os americanos começou com a visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington e afirmou que não há nada que impeça um bom acordo entre os dois países. Porém, o secretário norte-americano disse que o Brasil precisa ter cuidado para que o acordo entre Mercosul e União Europeia não prejudique a aproximação com os Estados Unidos. Ele destacou ainda que os norte-americanos têm divergências com a comunidade europeia em alguns setores, como de alimentos, e citou as questões fitossanitárias, o que seria um problema, já que o acordo do Mercosul com a União Europeia beneficiaria diretamente o agronegócio nacional. O presidente do Conselho de Administração da AmCham Brasil amenizou as declarações do secretário. Eu acho que foi uma boa dica, foi um bom conselho de um país que hoje ainda é o maior país consumidor do mundo e que a gente precisa estar próximo, é a nossa avaliação. Há uma grande expectativa também com a possibilidade do Brasil voltar a exportar a carne in natura para os Estados Unidos. Uma missão americana esteve aqui no país e fez uma auditoria no sistema de inspeção da carne brasileira. Os embarques estão suspensos desde 2017. Se essa missão e os próximos passos forem bem-sucedidos, nós podemos também ter essa nova porta de oportunidade aí de exportação. Um estudo recente da AmCham e Fundação Getúlio Vargas estima que um acordo de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos poderia aumentar o PIB brasileiro em até 1,3%, chegando a 38 bilhões de dólares em 10 anos. O cenário é apenas de especulações, mas em entrevista aos jornalistas no Jardim da Casa Branca, o presidente Donald Trump elogiou o governo Bolsonaro e disse que os Estados Unidos trabalham para fazer um acordo de livre comércio com o Brasil. Yeah, we're going to work on a free trade agreement with Brazil. Brazil's a big trading partner. They charge us a lot of tariffs, but other than that, we love the relationship. Este é o assunto do AgriTendências de hoje com Silmar Cesar Miller. Silmar já está ao meu lado. Olá, Silmar. Quais impactos um acordo como esse traz para o agronegócio brasileiro? Pois é, as economias são mais ou menos complementares, mas no agronegócio nós somos concorrentes. É bom lembrar isso aí, não vai ser fácil um acordo desse tipo.
Brasil concorre diretamente com os Estados Unidos em 2 setores principais do agronegócio mundial, grãos e carnes. Disputamos o primeiro lugar aqui nas exportações de soja e também de milho. O Brasil está crescendo muito nas exportações de milho. No setor de carnes também somos diretamente competidores no mercado internacional, tanto na carne bovina quanto na carne de frango e até na carne suína. O Brasil vem crescendo muito também em carne suína e os americanos são líderes nesse setor. Outro produto em que somos concorrentes cada vez maiores é o algodão. Os Estados Unidos são o principal exportador mundial e o Brasil saiu de 4º lugar para 2º, ou seja, está querendo concorrer diretamente com os Estados Unidos e as previsões para o curto prazo aqui, 3, 4 anos, é que o Brasil supere inclusive os Estados Unidos nas exportações mundiais de algodão. No comércio bilateral, a relação também é mais favorecida para o Brasil aqui no sentido dos produtos tropicais apenas. É o nosso café que está indo para lá, os Estados Unidos são o nosso principal mercado. Celulose é um produto que nós somos bons nas exportações para o mercado americano. Além disso, temos aqui suco de laranja, também um produto importante no comércio. O açúcar um pouco. Carne bovina in natura, está fechado o mercado desde 2017, em função de questões sanitárias. E do lado de lá, dos Estados Unidos, o que vem de lá é etanol, basicamente, para complementar a nossa necessidade. Lembrando que nós também somos grandes produtores de etanol e competimos de alguma forma também, ou temos potencialmente condições de competir nos Estados Unidos com os Estados Unidos na exportação de etanol, o deles de milho, o nosso de cana-de-açúcar. Então, no agronegócio, a relação seria bastante complexa num acordo de livre comércio. É diferente da União Europeia, a gente é muito mais complementar no caso dos europeus. No caso dos Estados Unidos, com essa concorrência bastante forte que nós temos aqui em setores vitais, seria uma relação bastante complicada esse acordo de livre comércio. Carne bovina, por exemplo, poderia entrar lá, carne bovina in natura, mas, por outro lado, teríamos que aceitar o trigo deles aqui concorrendo com o nosso aqui e também com o do Mercosul. Portanto, pode ser um mau acordo se não for muito bem estudado e com um prazo relativamente bom para que não haja perdas para nenhum dos lados. Tá certo. Obrigada, Silmar. E essa semana, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, volta a se reunir com embarcadores, transportadores e caminhoneiros autônomos para tratar sobre a tabela do frete. Os encontros aconteceram nesta terça e continuam na quarta, em busca de acordos coletivos sobre o tabelamento. Caminhoneiros e governo estão empenhados para tentar chegar a um acordo sobre o piso mínimo do frete rodoviário. A equipe do ministro da Infraestrutura e representantes de embarcadores, transportadoras e caminhoneiros autônomos dialogam em busca de um consenso até o fim da semana. Cerca de 30 representantes das 3 categorias participam dos encontros. O último reajuste do preço mínimo para o transporte rodoviário, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi suspenso pelo ministro Tarcísio de Freitas, após pressão dos caminhoneiros. Está valendo então a tabela publicada em abril. Enquanto as reuniões acontecem, 3 ações que questionam a constitucionalidade da tabela estão nas mãos do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Mas o magistrado só deve desengavetar as ADINs em setembro. Os processos foram abertos pela Associação do Transporte Rodoviário do Brasil, pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Com problemas no caixa, o estado de Mato Grosso aprovou uma lei que aumenta a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e que vai afetar diretamente o setor produtivo. O governador Mauro Mendes assina nesta terça o projeto de lei, que será publicado no Diário Oficial na manhã desta quarta-feira. A pedido do governo de Mato Grosso, que está com dificuldades financeiras, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou no último sábado a alta do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A carga tributária aumentou para o consumo de energia elétrica rural, algodão, carnes e etanol. Uma conta mais pesada que, segundo o setor produtivo, quem vai arcar com os custos são os produtores rurais e também os consumidores. A indústria, ela simplesmente vai pegar essa oneração e repassar ou para o produtor, ou para o consumidor, ou para os dois. Com certeza, a carne que vai para as gôndolas estará mais cara. Além disso, desde o começo do ano, os produtores de milho já pagam 50 centavos para cada saca do grão. Nós já tivemos
uma perda muito grande esse ano com a implementação do FETAB 2, onde já implementamos mais de 30 milhões no caixa do governo e agora com menos de 7 meses a gente está sendo agraciado com mais essa legislação. Para a carne bovina ser vendida dentro do estado, que antes da lei não tinha nenhuma cobrança, a taxa de ICMS passou para 2%. Vendas de carne para fora de Mato Grosso, o ICMS será de 2,65%. Para as carnes suína, frango, ovina e caprina, a serem vendidas no estado, a taxa também antes inexistente passou para 2%. No caso do etanol, o imposto que antes era de 10,5% saltou para 12,5%. Algodão, a cobrança será de 3%. E a energia elétrica rural teve aumento de imposto para os consumos de 500 a 1.000 kWh, com a tarifa saltando para 12%. E acima de 1.000 kW, o ICMS foi para 20%. A grande maioria do produtor de Mato Grosso, ele vai se encaixar naquelas faixas onde houve aumento de tributação. Com mais esse peso dos impostos, a conta vai ficar mais difícil de fechar. Mato Grosso hoje já está com alguns casos de pequenos produtores que estão saindo já da atividade, principalmente arrendatários, porque a conta não está fechando. E a partir do momento que sobra ainda menos ao produtor, ele tem menos margem para poder melhorar o seu rebanho. E a seguir, coluna Direito e Certo com Samanta Pineda. E ainda, exportações de suco de laranja do Brasil recuam 20% na safra 2018-2019. Os detalhes em instantes no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em leve alta de 0,2% a R$ 3,79. E Bovespa queda de 0,5% aos 102.949 pontos. A cotação da soja negociada em Chicago recuou 0,8% a $8,84 o bushel. As exportações totais de suco de laranja do Brasil recuaram 20% na safra 2018-2019, encerrada no mês passado. O total dos embarques foi de 925 mil toneladas. As receitas com os embarques do produto caíram 18% no período para 1 bilhão e 700 milhões de dólares. De acordo com a entidade, entre as justificativas para essas baixas estão a recuperação da safra da Flórida, nos Estados Unidos, e a diminuição no consumo do produto na Europa. As exportações brasileiras de suco de laranja costumam ultrapassar a marca de 1 milhão de toneladas por ano. E esta foi a segunda safra da série histórica da Citrus BR a terminar abaixo deste valor. E na coluna Direito e Certo de hoje, a advogada Samanta Pineda desmistifica alguns dados sobre a preservação ambiental no Brasil. Ela reforça que as reservas legais e as áreas de preservação permanente devem também ser consideradas no total de áreas conservadas no território brasileiro. E eu vou começar hoje falando novamente dos números de conservação e de uso do território brasileiro, para lembrar você que quer contradizer esses números, que as áreas conservadas do Brasil não são somente as unidades de conservação e as terras indígenas. Tem que incluir aí também as reservas legais, que são de 20%, 35% e 80%, e as áreas de preservação permanente. Isso também é área conservada no nosso território, tá? Tem que pôr na conta, além das terras devolutas. Então, vamos lá. Eu quero pegar um gancho nesse negócio de reserva legal, de 80% na Amazônia, e falar a respeito de uma manifestação que está acontecendo dos povos amazônidas ao Papa. Sim, ao Papa Francisco. Porque vai acontecer em outubro deste ano o Sínodo. O Sínodo é uma assembleia de bispos de uma determinada região para conversar com o Papa lá no Vaticano a respeito de problemas da igreja. E a igreja tem sim se preocupado muito com a questão da preservação, do cuidado da Amazônia. Mas o pedido que chegou ao Papa não tem a ver com conservação do bioma, mas tem a ver com um pedido ao Papa para que haja uma sensibilidade por parte da igreja pela miséria que estão vivendo esses povos, pela pobreza que está cometendo esses povos pela falta de desenvolvimento na Amazônia. Isso não quer dizer desmatamento, isso quer dizer, é preciso que o mundo nos olhe com outros olhos aqui nessa Amazônia, que
Só no Brasil são 25 milhões de pessoas e na Amazônia, a Pan-Amazônia, né, colocando toda a América Latina, são 40 milhões de pessoas que não têm chance de emprego e não têm pagamento por serviço ambiental. É um pedido curioso que levanta o que a gente sempre vem dizer aqui. A conservação precisa acontecer, mas é preciso que alguém ajude a pagar essa conta. E a seguir, peste suína na China pode reduzir em 25% a produção de carne suína no maior produtor mundial. E ainda, embarques de produtos lácteos brasileiros para a China devem começar já em agosto. Produtores e agroindústria se preparam para atender a demanda. Daqui a pouco, no Jornal Terra Viva. A cotação do milho na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,4% a 4 dólares e 21 centes o bushel. Na Bolsa de Valores AB3, estabilidade. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou estável nas 3 praças pesquisadas. O surto de peste suína africana enfrentado pela China pode fazer com que o rebanho de suínos por lá caia pela metade até o fim do ano. De acordo com a projeção do banco holandês Rabobank, divulgado nesta terça-feira, a estimativa é de que o rebanho chinês, que é o maior do mundo, já tenha caído em 40% na comparação com o ano passado. Em relação à produção de carne suína, o banco prevê uma queda de 25% em 2019 na comparação com o ano anterior. Esse recuo na produção da carne deve ser menor do que a do rebanho, por conta do grande número de animais sacrificados neste primeiro semestre. Para 2020, a expectativa é de que a produção de carne suína caia entre 10% e 15%. A genética aditiva é uma referência em pecuária de precisão no Brasil. São quase 40 anos no mercado de pecuária seletiva e com boas parcerias. A empresa realiza no dia 3 de agosto, próximo sábado, o 16º Mega Leilão Genética Aditiva em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O evento será transmitido pelo canal Terra Viva a partir das 10 da manhã. A genética aditiva comercializou em 2018 mais de 550 mil doses de sêmen. A empresa é referência na seleção de animais da raça Nelore, graças também às parcerias feitas com empresas de tecnologia de ponta, instituições de pesquisa e profissionais reconhecidos no agronegócio. Os investimentos em tecnologia de melhoramento genético têm proporcionado ao mercado animais de alta qualidade e eficiência. No 16º Mega Leilão da Genética Aditiva, serão ofertados 300 touros Nelore, avaliados pelos 3 principais programas de melhoramento genético do país: a ANCP, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, o PMGZ, Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, e Embrapa GeniPlus. E neste sábado, o Terra Viva transmite o 16º Mega Leilão Genética Aditiva, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O evento será transmitido pelo canal a partir das 10 horas da manhã. Os embarques de produtos lácteos do Brasil para a China devem começar em agosto, na avaliação do Ministério da Agricultura. Na semana passada, o governo chinês habilitou 24 estabelecimentos para a compra de leite em pó, queijos, manteiga e leite condensado. Os exportadores estão otimistas com o possível crescimento nas vendas. Todo dia, 1 milhão de litros de leite chegam até essa fábrica em Teutônia, no interior do Rio Grande do Sul, que produz mais de 10 tipos de alimentos, como manteiga, chocolatado e leite em pó. Essa indústria foi uma das 24 habilitadas no Brasil a exportar produtos lácteos para a China. Aqui, praticamente todo o processo é automatizado e a expectativa é aumentar a produção com mais funcionários nos próximos meses. O setor está otimista, já que com a abertura de mercado, o país deve exportar 4,5 milhões de dólares para a China, equivalente a 17 milhões de reais. Isso leva a um fomento de campo, leva também a um balanço do mercado nacional nesses momentos de safra, agora onde se tem um excesso de produção do campo. Ajudaria também essa regulagem do mercado local, gerando empregos, gerando estímulo à produção. Sem dúvida é uma ótima notícia para o mercado. No total, o Brasil exportou o equivalente a 55 milhões de dólares em leite e derivados no ano passado. Para o setor, o incremento de quase 10% com um novo cliente deve ser só o começo. O início das negociações com a China ainda depende da confirmação da validade do certificado sanitário internacional. Para esse economista, as exportações vão ajudar o setor, que sofre com a queda no consumo interno. Em 2018, nós consumimos no Brasil os mesmos níveis de lácteos que nós consumíamos em 2008.
Então nós geramos um enorme excedente de produção e que esse acordo ele nos ajuda muito porque ele dá vazão a essa capacidade que nós temos de produzir a mais, mas não temos para onde vender porque o mercado interno simplesmente não consegue absorver. Nos últimos anos, o setor viu as vendas externas diminuírem, principalmente pela crise na Venezuela, que era uma grande importadora de leite em pó. O Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui, lembrando que você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br e no aplicativo do canal Terra Viva, disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até amanhã.